Olá, meus amigos. Vamos agora falar de um assunto muito importante, um assunto esse que todo cristão, toda pessoa que professa a fé em Cristo, as pessoas que estão entrando hoje ao cristianismo e se disponibiliza a uma nova vida, passa por essa mesma situação, passa por essa simbologia que é o batismo. Nós vamos falar da importância do batismo na vida de cada ser humano, de cada pessoa que professa a sua fé em Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Cada pessoa que se disponibiliza e entende que tem que viver uma vida diferente. Entende que o batismo é necessário para que o velho homem ele fique para trás e dali para frente o novo homem recomece. Hoje, graças a Deus, nós vamos estar falando um pouquinho do significado do batismo, para que a gente possa compreender de uma forma bem tranquila, bem íntegra, essa simbologia, essa importância referente ao batismo nas águas, né? O você passar pelas águas, você sentir o seu velho homem desfalecer e um novo homem acontecer, né? O batismo. Por que o batismo? O batismo é um ato no qual um cristão imerso em águas para simbolizar o fim de uma velha maneira de viver e um novo começo. Preste bem atenção, o batismo simboliza o deixar de uma velha mania. Tudo aquilo que é velho, aquilo que nós passamos, que vivenciamos, que vivemos no decorrer da nossa vida, que é secular, mundano, ficou para trás a partir do momento que você é imerso, que você desce nas águas, né? Com certeza, quando você vai praticar o ato do batismo, é certo que você já está ciente de todas as situações dali para frente. A Bíblia menciona o batismo primeiramente nas escrituras de João Batista. Este foi sob a antiga aliança ainda, quando o batismo era para a remissão dos pecados. João Batista ele falou assim: eu vos batizo com a água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Palavras dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11 é a referente a essa palavra do João Batista. Com o estabelecimento da nova aliança por causa da morte de Jesus na cruz, o batismo é agora mais do que o perdão dos pecados. É um pacto de viver a vida de um discípulo diante de Deus. Então, já aí você consegue perceber a importância hoje do batismo referente ao crente, referente ao cristão. É um pacto que você mantém diante de Deus de uma nova vida. O batismo é agora muito mais do que o perdão dos pecados. É o pacto de viver uma vida discípulo diante de Deus. Pedro compara o batismo com um dilúvio no tempo de Noé. 1 Pedro 3, 18 ao 21. A Bíblia diz que no tempo de Noé, então o Senhor viu que a maldade dos homens se havia multiplicado na terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só maldade continuamente. Gênesis 5. Assim como as águas do dilúvio pôs fim a este mal no Antigo Testamento, o batismo representa um fim a uma vida de auto-centrado de fazer minha própria vontade e começa uma nova vida em fazer a vontade de Deus. Ou seja, a partir do momento que você passa pelas águas, você se batiza, você não faz mais as suas próprias vontades, você é guiado pelo Espírito Santo. Você, a partir daquele momento, você começa a fazer literalmente a vontade de Deus. Entende? A importância hoje do batismo é muito grande. Não adianta você hoje se batizar
achar que se batizou e ia estar tudo certo, que não vai ser assim, né? O batismo, ele tem que ter hoje a sua importância diante da sua mente. Se você não conseguir entender que o batismo é uma nova aliança, um novo pacto que você faz diante de Deus, se apresentando hoje, não mais só como pessoa, mas como discípulo do Senhor, para propagar a sua palavra, para dar um bom testemunho daquilo que você hoje professa, não tem motivo, não tem razão de você então fazer. Você tem que ter 100% de certeza e 100% de entendimento antes de você se batizar, para que você possa entender que esse ato é um ato muito importante, né? Então assim, quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Uma pessoa que tem feito um compromisso de vida para seguir a Jesus deve ser batizado. Obedecer à palavra de Deus e viver uma nova vida deve ser batizado. É um candidato para ser batizado. Tais pessoas são arrependidas e querem ser livres de seus pecados. Este foi o caso dos judeus que tinham crucificado Jesus. Quando ouviram Pedro falar e ouvindo eles isto, eles foram direto ao coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Atos 2, versículo 37. Foram tais as que Pedro exortou para ser batizado. Versículo 38. Uma pessoa que tem feito um compromisso de vida para seguir a Jesus, obedecer a palavra de Deus e viver uma vida, é um candidato a ser batizado. Tal como acontece com os judeus mencionados acima, existem muitas pessoas que hoje estão discipuladas para seus pecados, desculpadas para os seus pecados, passando determinadas a viver uma vida agradável a Deus. Embora seja evidente que uma certa maturidade é necessária para fazer tais decisões, a atitude adequada do coração é o principal critério para tornar a decisão de ser batizado em qualquer idade. Próprias palavras de Jesus aos seus discípulos, continuamente necessárias de tais pessoas para serem batizadas. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. 28, 19, Mateus 28, versículo 19. Não há referência a crianças sendo batizadas na Bíblia. O batismo significa para minha vida. O que o batismo significa hoje para sua vida e minha vida? Embora o cristianismo consiste de uma vida interior com Deus, o batismo é um ato exterior em que afirmamos o nosso desejo de seguir a Jesus nesse caminho interior. Paulo explica como devemos viver uma vida nova. Ou não sabeis que tanto de nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em nós a renovação da vida. Romanos 6, versículo 3 e 4. O batismo é um ato exterior que afirmamos ao nosso desejo de seguir Jesus com o caminho interior. Essa morte que Paulo menciona é a morte para a vida antiga, a vida velha, os maus hábitos, costumes, a má conduta. Tudo isso aí Paulo menciona que tem que deixar para trás. Tudo isso aí Paulo diz para você que você hoje não tem que ser mais participante. Viver de acordo com a maturidade humana, pecaminosa e tendenciosa. Possa então começar a andar na renovação de vida por obediência aos mandamentos de Deus. Então essa é literalmente a importância do batismo. Ser batizado não nos liberta das tentações, mas podemos, como o autor de Hebreus declara,
superar as tentações como fez Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas em tudo foi tentado semelhante a nós, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Hebreus 4:15 ao 16. Podemos viver o resto de nossas vidas fazendo a vontade de Deus como Jesus fez. Por isso, quando ele veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo que você tem preparado para mim. Então eu disse: eis que eu vim no rolo do livro escrito de mim para fazer a vontade de Deus. Hebreus 10:5-7. Como tal propósito de orar do coração, Deus abrirá a sua palavra para nós, para que possamos correr no caminho de seus pensamentos, de seus mandamentos. Esta nova vida irá resultar em nós e acolher as bênçãos de Deus em vez de consequências do pecado. Então, só para você compreender hoje, eu acredito que nesse pequeno texto que foi lido e nessa pequena explicação, você hoje vai enxergar o batismo de uma forma diferente. Quando você se entrega a Deus e se disponibiliza a fazer a vontade de Deus, e você passa pelo novo pacto, que é o batismo, você acaba tendo que não praticar mais as coisas antigas. Não tem como você enxergar as coisas antigas hoje na sua visão como algo natural. Não tem como. Se você enxergar isso como algo natural, você não aprendeu nada. Você ainda é participante do pecado que consiste andando neste mundo. Então, todos têm que ter essa noção, essa ciência, para que possa passar adiante o que é correto. Se você não conseguir passar adiante a importância desse ato, você acaba fazendo com que a pessoa que esteja se preparando para o batismo peque juntamente com você. Aí a nova pessoa não vai existir. Por quê? Porque a velha pessoa consiste em mudar algumas situações para permanecer ativa, enganando-se a si mesmo. Amém? Espero que todos tenham gostado dessa pequena explicação e que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.